Grandes coisas fez o Senhor e tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus é fiel, é bom estar aqui nesta noite maravilhosa. Gostaria que, assentados, vocês abrissem na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, capítulo 7. Glória a Deus. Quero conversar um pouco com os irmãos hoje, no que diz respeito ao cristianismo, a vida com Deus, vida com Cristo, as etapas. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, 9 e 10. Eu não sei se tem uma tradução aí diferente da minha, né? A sua, aí no versículo 8, fala contristado ou fala, portanto, ainda que vos tenha contristado, a sua fala como? É entristecido, essa versão é boa, né? Então, todas as vezes que eu leio aqui contristado, né, quer dizer, ele ficou triste, entristecido. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, 9 e 10. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, quer dizer, Paulo fala, ainda que eu tenha entristecido com a carta que eu enviei, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, quer dizer, os deixou triste, ainda que por pouco tempo. 9. Agora, folgo, não porque foste contristado, quer dizer, não porque vocês ficaram tristes, mas porque fostes contristados para o arrependimento, quer dizer, ficou triste para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano algum, ou em coisa alguma. 10. Porque a tristeza segundo Deus opera o quê? Arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? Morte. Então, queridos, eu quero nesta noite conversar com vocês e com aqueles que me ouvirão depois usando as redes sociais, que a tristeza que gera em nós através do mundo é uma, como diz o versículo 10, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento e nos leva à salvação. Mas a tristeza do mundo gera morte. Então, vou repetir, né? Quando vem uma tristeza que é oriunda de Deus e do Espírito Santo na sua vida, gera salvação. Mas quando vem uma tristeza oriunda do mundo, gera morte. Ok? Agora, tristeza é tristeza. Conta-se que numa fazenda, tinha na entrada da fazenda um grande boneco, feito de um homem, e que aquele boneco, ele era até bonito, roupas coloridas, seus olhos refletiam, brilhavam, sua face também, e as pessoas chegavam àquela fazenda durante o dia e tiravam fotos. Era um lugar de nome, aquele local ele sobressaía. Ir à fazenda e não tirar foto com aquele boneco, faltou alguma coisa. Era bastante turístico aquilo ali. Mas certa vez um grupo de jovens estavam passando a noite
E, de repente, eles olharam aquele boneco, até mesmo saía um som de hora em hora, um eco daquele boneco, e eles passaram a noite. E esses jovens não sabiam que existia aquele boneco. E, de repente, quando eles olharam, aqueles olhos esbugalhados, faces avermelhadas, as cores das roupas bem marcantes, eles se assustaram com aquele som, com aquele eco. Imagine, naquela noite sem luar. Eles se assustaram quando eles viram aquilo, eles correram, eles saíram em disparada. Agora, o mesmo boneco que trazia alegria durante o dia, ele trouxe temor durante a noite. O boneco era um só. Porém, o horário fora em horário diferente. Eu estou fazendo essa analogia para te ajudar a entender que tristeza é tristeza. Posso dar um exemplo também de uma madeira, né? Caibro. Caibro é aquilo que você usa para colocar telha. Então, você pega 2 metros de caibro, você divide a metade, 1 metro e 1 metro, e 1 metro você dá para um carpinteiro, e o outro metro você dá para um outro carpinteiro. O primeiro carpinteiro, ele pega aquela madeira, ele corta, e o que ele faz? Ele faz ali um brinquedo. Existe até aqueles brinquedos que as crianças usavam muito, espécie de um boneco, né? Acho que os mais antigos, eles lembram, até hoje vende, né? Mas já o segundo carpinteiro, que não era muito seu amigo, ele faz ali um punhal. A madeira era a mesma madeira pôde ser feito ali uma arma e um brinquedo. Ou também uma água, você pega uma água, aquela água que vem da mesma caixa, e você faz uma ótima comida. Ou então você pega aquela água e faz um veneno ali para colocar em algum lugar. A água era a mesma. Então, tristeza é tristeza. Eu não posso mudar tristeza, a não ser trazer uma explicação. O que Paulo está dizendo aqui? Ele menciona sobre uma carta, segundo dizem, é uma carta entre a primeira e a segunda, que foi perdida. E esta carta ele chama a atenção da igreja de Corinto, porque estava entrando um grupo na igreja de Corinto, tirando a autoridade apostólica de Paulo. E o que Paulo fala? E o que Paulo faz? Ele começa a trabalhar na vida da igreja de Corinto, e ele manda uma carta. E depois ele manda Tito, e Tito traz uma boa palavra. Olha, eles lá entenderam nessa carta que você enviou, eles ficaram tristes, porém, eles entenderam, e eles não entraram deste grupo, que estava indo por um lado errôneo, como também aconteceu na igreja dos Gálatas, que daqui a pouco estarei falando sobre isso. Então, quando Paulo envia esta carta, eles ficaram tristes por causa da repreensão que Paulo trouxe à igreja de Corinto, orientando o certo. Então, eu quero dizer para vocês que esta tristeza aqui, segundo Paulo está mencionando, ela foi a tristeza segundo Deus, que ele explica, e a tristeza segundo o mundo. Vamos ver a diferença. Já falei no início que tristeza é tristeza. Porém, vamos canalizar esta questão aqui, pois nós estamos vendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, a tristeza segundo Deus, em primeiro ponto. A tristeza que alguém pode sentir, tem que analisar se é segundo Deus, se ela veio de uma repreensão que Deus está fazendo, uma orientação que Deus está dando, ou se essa tristeza é fruto de um pecado que a pessoa não quer largar. Então, eu quero denominar uma como a tristeza gerada pelo mundo, pela circunstância do mundo, e a outra tristeza gerada pelo Espírito Santo, por Deus. Então,
Essa primeira tristeza que eu quero aqui mencionar é a tristeza segundo Deus, que, na verdade, ela traz uma mudança. Lembra que eu falei que aquela mesma madeira fez uma arma, mas também fez um brinquedo para a criança? Então, a tristeza que vem de Deus, ela te traz alegria, ela te traz mudança, você passa a entender mais do amor de Deus, o reconhecimento da sua miséria. Essa é a tristeza que vem de Deus. É uma tristeza que automaticamente ela vai trazendo Deus para dentro de você. Estava lembrando agora há pouco que eu pastoreei lá em Barra Mansa, e lembro sempre dos irmãos de Barra Mansa, o dia que eles estiverem assistindo esta mensagem, que Deus os abençoe, e lá tinha uma siderúrgica. Essa siderúrgica, ela saía de Barra Mansa e ia até Volta Redonda, imensa. Então, imagine, eu não lembro quantos milhares de funcionários aquela siderúrgica tinha, ou tem, deve ser existente até o dia de hoje. Ela pegava de uma cidade a outra cidade. Quando íamos para o seminário, que eu saía de Barra Mansa para Volta Redonda, eu pegava alguns quilômetros de Barra Mansa até Volta Redonda, ao lado paralelo com a siderúrgica de Barra Mansa e Volta Redonda. E eu fiquei pensando, quando eles convocaram os funcionários, quando eles fizeram uma seleção para encaixar os funcionários naquela siderúrgica. Lembrei também dos Correios, estava lembrando ali, há uma convocação, aí eu chamo isso de cristianismo, há uma convocação. João 1,12, todos quantos foram convocados, todos quantos foram chamados, tornaram a ser o que? Filhos de Deus, aqueles que receberam o nome de Jesus, aqueles que entenderam a missão de Cristo. Então, em primeiro ponto, eu vejo essa convocação. Quando eles são convocados, acredito que o departamento pessoal, ou o departamento que vai analisar cada funcionário, para que possa colocar cada um na sua posição, analisando ali pelo menos um mês, para que cada um possa ter uma função digna, não se autodestruir, porque é muito sério, aquela siderúrgica, ela mexia com ferro, nós passávamos ao lado e víamos aqueles ferro em líquido, devido ao fogo que consumia e preparava aqueles ferros. Então, analisando cada funcionário, analisando cada colocação, eu quero chamar isso do cristianismo, cada um vem para o cristianismo e o Senhor começa a analisar cada um aqui foi analisado pelo Espírito Santo, depois que recebeu Jesus como seu Senhor. Não é um pacote, venham todos para Jesus, Deus vai tratar vocês igualmente. Não, o Senhor vai analisando, vai conhecendo cada um, vai entrando dentro de cada um através do Espírito Santo, vai lavando, vai trazendo a realidade de Cristo para dentro de você, até que Cristo seja formado, para que possamos ser pequenos Cristos que andam neste mundo. E nesta empresa também, vamos chamar lá dos psicólogos, analisando centenas e centenas de funcionários, para que possa colocar cada um na sua posição e não trazer dano pessoal nem para a empresa. Analisando, nessa análise, vai ver que esse ali tem um problema de uma tristeza profunda, então vamos tratar. Aquele ali teve um problema de infância, perdeu o pai, perdeu a mãe.
sente necessidade de família, então vamos tratar. Então aquela empresa, ela vai tratando individualmente com cada funcionário, para que haja sucesso na empresa. Por quê? Porque tendo sucesso pessoal dos funcionários, a empresa também vai ter sucesso. Diferente de alguns empresários que eu já tentei ajudar, não trabalha na vida dos seus funcionários. Aí o que acontece? Se não der certo, eu vou demitir e vou admitir um outro. Isso tem custo, isso tem gastos imensos, imenso gasto. Deus, ele trabalha desta maneira, analisando individualmente cada um dos seus filhos. Que coisa linda, irmãos. Isso é muito lindo. Alô? Isso é muito lindo, saber que Deus trabalha individualmente com você. Estávamos conversando ontem na casa do Josimar, como Deus trabalha individualmente, que naquela multidão que apertava ao Senhor Jesus, de repente Jesus mencionou, alguém me apertou, alguém me tocou, melhor dizendo, alguém me tocou. Aí Pedro levanta, Senhor, todo mundo te aperta, mas Jesus, ele estava o quê? Olhando individualmente, tratando individualmente, e ele fez questão de dizer, alguém me tocou com fé. E ele sabia quem era, e ele sabia que dele tinha saído virtude, e ele sabia que aquela mulher tinha sido curada, e ele sabia quanto tempo, ele sabia o nome dela, ele sabia porque ele conhece individualmente. E eu quero dizer para vocês, Jesus te conhece individualmente. Seus traumas, suas angústias, sua vida, de onde você veio, para onde você quer ir, com quem você vai casar, o porquê que ainda não casou, porquê que ainda este emprego que você está tanto buscando ainda não chegou. Ele sabe de tudo. E agora, Paulo, tratando na vida da igreja de Corinto, ele menciona que essa tristeza que eles receberam tinha um propósito. Era uma tristeza que trazia o quê? Arrependimento. E já a tristeza do mundo trazia morte. Ele faz um paralelo. Tristeza é tristeza, madeira é madeira. Aquele boneco era o mesmo boneco que trazia alegria de manhã e à noite assustava. Só que Paulo estava canalizando para que a igreja entendesse, para que nós entendêssemos nos nossos dias, qual a tristeza que nós estamos sentindo e quando sentimos, se é uma tristeza oriunda do mal do mundo, ou se é uma tristeza que eu preciso de me arrepender, de mudar, mudar o meu foco, mudar a minha caminhada, mudar a minha vida, para eu não sentir mais esta tristeza. Então a minha pergunta é, qual é a tristeza que você está sentindo? Oriunda do mundo, do pecado, ou oriunda do Espírito Santo para uma mudança? Parece que tristeza é tristeza, mas tem uma vertente aí que eu estou colocando. Vem de Deus ou vem do mundo? Que coisa linda a palavra do Senhor, como ela é maravilhosa. Então, Paulo vai orientando que a tristeza, segundo Deus, ela não derruba, pelo contrário, ela te levanta, ela não te traz desespero, pelo contrário, ela te traz alegria, ela não te traz morte, pelo contrário, ela te impulsiona, ela produz verdadeiramente um arrependimento, levando para o quê? Para a salvação. Por que eu estou, nesta noite, falando sobre isso? Estivemos fazendo uma visita na casa de um irmão e ele mencionou que ainda permeia uma tristeza na vida dele. Então, esse exemplo que eu dei da empresa é justamente para dizer, esse irmão se converteu e está com uma tristeza. De repente, o outro se converte e não tem tristeza, mas tem um outro problema. De repente, ainda não conseguiu largar o cigarro, não conseguiu largar a fofoca, não conseguiu
largar uma outra coisa que esse irmão já não passa por esse problema, mas o problema que esse irmão está passando é o quê? Uma tristeza. Então, vamos tratar esta tristeza. Assim também, se Deus está colocando ao seu coração, se você está sentindo, poxa, eu preciso ser tratado ou ser tratada nesta área X. Deixe o Espírito Santo trabalhar, mas também caminhe em favor da sua mudança. Então, Paulo está mencionando isso. Agora, o que eu preciso? Eu preciso entender que a tristeza segundo Deus, ela não traz remorso, mas a tristeza segundo o mundo, ela traz remorso. Então, você já começa a fazer aí um paralelo. A tristeza que eu sinto traz remorso? O que seria e o que é remorso? O remorso é algo que horizontal, não me leva para Deus, me leva para baixo. Me faz recuar, não faz eu avançar. O remorso, ele me paralisa. Então, essa tristeza que paralisa, essa tristeza que traz remorso, essa tristeza que não te deixa avançar, é uma tristeza segundo o mundo, não provém de Deus. Nós temos que deixá-la. Nós temos que trabalhar na nossa vida espiritual, na nossa vida, para que possamos largar essa tristeza. Qualquer tristeza que está te trazendo remorso e faz você olhar o passado, ela não provém de Deus, ela provém do mundo. Ok? Então, eu quero dizer para você que a tristeza que provém de Deus, ela traz arrependimento, ela não agride Deus. A tristeza, segundo o mundo, você sente aquele remorso. Por quê? Por causa da consequência do que você está passando. Como, por exemplo, o Estevinho, ele chega e mente para a mãe dele. Ele não faz isso, não. Um exemplo só. Tá? Só um exemplo. Aí o que acontece? De repente vem uma tristeza na vida dele. Aí, quando ele está estudando, aquilo está atrapalhando e ele não está conseguindo memorizar o que ele está lendo. E ele vai para o teste ou para a prova e ele tira nota ruim. Então, olha só, o que ele fez está atrapalhando a caminhada dele. Está tendo consequência. Se está tendo consequência, é algo horizontal e não vertical, é algo daqui da terra, algo que ele fez, está vindo sobre ele o que não é um arrependimento, está acontecendo na vida dele algo que ele não gostaria que acontecesse, está atrapalhando a vida dele. Então, automaticamente, ele fica assim, olha, eu tenho que parar. Então, a consequência do pecado dele, vou denominar pecado pelo que eu estou explicando, a consequência do pecado dele está trazendo o quê? Uma tristeza. Se acabar esse pensamento dele, se acabar esse problema da prova, ele não vai fazer mais prova, e se ele esquecer isso, há uma possibilidade de ele mentir novamente. Por quê? Porque acabou a consequência. Acabou a consequência. Então, quando a tristeza está oriunda do que ele fez, automaticamente aquela tristeza que estava no coração dele terminou por causa de ele não fazer mais, mas ele teria que entender e teria que ir mais adiante. O quê? Ele teria que entender o seguinte: o que eu fiz agrediu a minha mãe. Então, esse pecado agrediu a minha mãe, esse pecado agrediu a quem eu não poderia agredir. Então, eu estou entristecido, por quê? Porque eu agredi alguém que não deveria. Aí ele deixa aquilo para trás, independentemente da consequência. Então, eu vou repetir. Quando a pessoa está triste,
apenas por causa da consequência e não por o porquê o que ela fez, não tem um arrependimento profundo. Onde eu quero chegar? Que a tristeza que me trouxe ao meu coração um alerta que eu agredi Deus, eu pequei contra Deus e eu não devo fazer mais, essa tristeza me trouxe o quê? Um arrependimento. Tristeza tem que trazer arrependimento pelo pecado que eu agredi a Deus, não só pela consequência. Se eu estou triste só pela consequência, eu estou sofrendo muito pelo que eu fiz. Mas se eu não entendo que eu agredi alguém e eu tenho que deixar de lado, independentemente da consequência, aí sim eu sou perdoado. Então, queridos, quando eu entendo que a minha tristeza foi por causa do meu pecado, eu afligi o coração de Deus, eu manchei o meu relacionamento com Deus, automaticamente eu não posso fazer mais isso. A autoridade de Deus, a sublimidade de Deus é tão grande que eu não posso pecar contra Ele. Não estou preocupado só com a minha consequência, eu não estou preocupado pelo que eu perdi, eu estou preocupado porque eu atingi Deus, eu atingi a santidade de Deus, eu afligi o coração de Deus, essa bondade de Deus, esse poder de Deus, eu quebrei a minha comunhão com Deus, aí eu deixo totalmente, eu me arrependo, eu não vou fazer mais. Então essa tristeza trouxe um fruto bom. A minha tristeza não pode só ser por causa da consequência do erro, mas sim porque eu afligi o coração da mãe, eu afligi o coração de Deus, eu afligi o coração de alguém. Então essa tristeza, não só pelo que eu estou sentindo, mas pelo que eu fiz, aí gera salvação. Ok? Eu quero, porque não é remorso. Se ele está só preocupado apenas pelo que ele está sentindo, isso se chama remorso. Então, a minha tristeza não pode ser por causa de remorso. A minha tristeza tem que ser porque eu agredi a Deus. Eu agredi ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a sublimidade de Deus, Ele é sublime. Então, eu invadi este campo que eu não poderia invadir. Aí sim, essa tristeza faz uma mudança na minha vida e na nossa vida. Outro ponto que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Você pode me perguntar assim, pastor, esse irmão está passando por este problema de tristeza, uma tristeza pela vida que ele passou. O que fazer? Ele é cristão, eu também sou cristão, mas eu não sinto isto. Lembra que eu falei que numa empresa, quando eles estão trabalhando na vida de cada funcionário, eles vão trabalhar individualmente? Por que eu fiz essa comparação? Porque eu quero dizer para você que Deus trabalha individualmente com você. Agora, como isto? Como trabalhar na vida desse irmão? O que fazer? Se ele está sentindo tristeza, mas eu não estou sentindo, eu estou sentindo uma outra coisa. Como trabalhar? O que fazer? O que nós vamos fazer? Aí que eu lembro da palavra fé. E eu quero ler isso para vocês agora, para que possamos juntos entender um pouquinho o que vai nos ajudar, o que ajudaria a trabalhar na vida de cada um. Imagine você sendo um líder e você tem aí 10 pessoas para liderar. Aí você, como é que eu vou trabalhar na vida do A, do B? O que eu vou usar? O que você vai usar? O que você usaria? Vamos considerar que a irmã Giovana, eu vou ler Gálatas 2,16, né? Imagine que a irmã Giovana está liderando um grupo de 10 pessoas
uma delas chega para ela e fala assim, olha, eu estou sentindo esse problema X. A outra fala, estou sentindo o problema Y. Mas como eu vou trabalhar em cima disso? Aí Paulo chega para a igreja dos Gálatas, fala, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Temos também crido que Jesus Cristo, temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado. Então, olha só, ele fala muito aqui em que? Fé. Aqui ele está trabalhando na vida dos Gálatas a questão de fé. Por quê? Porque a igreja da Galácia, ela passou o mesmo problema que a igreja de Corinto. Tanto é, queridos, que você pode ver aqui que logo no primeiro capítulo, fala sobre uma dissensão aqui, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que os Gálatas, eles foram bombardeados por aquele mesmo grupo que foi na igreja de Corinto, querendo mudar e acabar com a fé, até mesmo porque eles vieram através de judeus. E o que acontece? Essa dificuldade que eles tiveram, eles precisaram de tomar uma atitude de deixar a lei de lado. Eles estavam sendo trabalhados por um grupo a se preocupar com a área de costumes. Por quê? Eu lembro que eles trabalhavam muito sobre a vida do sábado, sobre o que comer, sobre esta questão da circuncisão. Então, estavam trabalhando, querendo esse grupo trabalhar contra o que Paulo pregava. Aí Paulo, por sua vez, começa a trabalhar na vida deles através desta carta, dizendo o seguinte: vocês vão precisar de usar a fé em Cristo Jesus. Fé, fé, fé. Então, eu dei esse pulo para mostrar que tanto o irmão que passa por essa dificuldade de voltar a lembrar dos seus pecados, a ficar triste, como algum outro problema que você tenha, há uma necessidade de usar o quê? Fé. Não tem outra coisa que eu possa ensinar à igreja a não ser pela fé. Aí Paulo, ele fala aqui, sabendo que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Então, há necessidade de ser justificado pela fé. Fé sem obra. Não há necessidade de você querer enfeitar o evangelho. Não há necessidade de você enfeitar dizendo, olha, é fé, mas é alguma coisa. É fé, mas é obra. É fé, mas deixa isso. É fé, mas você deixa aquilo. Em primeiro ponto é fé. Não tem outra coisa. Então eu vejo aqui que os Gálatas, aí no versículo 7 do capítulo 1, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o quê? O evangelho de Cristo. Então, ele menciona aí o quê? Que é uma fé pura. Fé tem que ser fé. Aí eu vejo aí, para tentar finalizar, nesse versículo 16, eu vejo 3 pontos da fé. E eu gostaria que você gravasse isso em seu coração. Não é o judaísmo, né? E os Gálatas, eles estavam passando por essa dificuldade, querer voltar ao judaísmo. Então eu vejo 3 pontos nesse versículo aí, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Olha como ele fala de fé e de fé. Então vamos lá.
somos justificados pela fé, que está dizendo aí. Qual a fé? Primeiro, ele diz aí que a fé tem conteúdo. A fé é em Jesus Cristo. Então, esse meu irmão que está passando esta luta, ele tem que tomar uma atitude de fé e saber que a tristeza que ele está passando é para a salvação e não para a condenação. Mas qual tipo de fé? Primeiro, estou mencionando que essa fé tem conteúdo, é a fé em Jesus Cristo. Ele fala, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em quem? Jesus Cristo. Segundo ponto da fé tem que ter propósito, ele é justificado, então fé justifica. E o terceiro ponto da fé aí é o significado, é que fé é fé sem lei. O que é fé? Fé é fé, não precisa da lei. Eu não preciso de ajudar a fé para eu ser salvo. É fé e deixar de comer carne? Não. É fé e guardar o sábado para ser salvo? Não. É fé e me circuncidar? Também não. Fé é fé. É fé e pagar promessa? Também não. É fé e eu vou fazer obras para ser salvo? Não. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé tem conteúdo, a fé tem propósito, a fé tem significado. A sua fé tem isto? Vou ler novamente. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, olha só, a fé ela tem conteúdo, que é Jesus Cristo, a fé ela tem propósito, que é justificar, é tornar o homem justo, e a fé também tem um significado, que é não precisa da lei. A vida do cristão é reconhecida pela fé. Não somos declarados justos pela fé e pela obra, mas sim pela fé. Então, se esse irmão entender isto, como eu entendi, e se você entender isso, que a fé não te faz, não precisa que você misture fé com lei, misture fé com obra, misture fé com esmolas, misture fé. Não, fé, em primeiro lugar. Por você ser salvo, por você ter fé, aí você vai fazer as obras, mas não para ser salvo. Ok, queridos? Então eu quero terminar dizendo que realmente essa fé, quando você recebe, quando você concebe essa fé de Deus, em Deus, automaticamente você não vai ficar com remorso, porque o remorso ele é horizontal e a fé é vertical. A fé te leva a Deus. Remorso te leva a você ficar neste mundo, se limitando, olhando para trás, recuando, e automaticamente você acaba ficando paralisado. Então, fé que transforma, ela automaticamente ela é vertical, ela te leva a Deus. Remorso te leva apenas a você se preocupar com aquilo que você fez, mas quando acaba a consequência, você volta a fazer. Por que as pessoas, você deve conhecer alguém assim, que a pessoa, quando está com um problema, a consequência, aquele remorso, a pessoa vem para a igreja, vem correndo, a pessoa quer a igreja, mas quando acaba o remorso, volta a fazer, porque não trouxe arrependimento, trouxe apenas a consequência do pecado. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus da Bíblia. Pai, em nome do Senhor Jesus, se alguém está me ouvindo neste exato momento e que está sentindo remorso do passado, oh Deus, que esta pessoa possa entender que o seu passado
precisa ser trabalhado pela fé, no arrependimento e depois da tristeza de ter pecado. Entristeci porque pequei, assim temos que pensar. E se eu entristeci porque eu pequei, agredi a Deus, e se eu agredi a autoridade de Deus, eu me arrependo, e se eu me arrependo, eu sou perdoado pela fé, pela graça sois salvos. Deus abençoe o meu ouvinte, a tua bênção sobre cada um aqui, ó Deus, para que possamos marchar, para que possamos avançar e recuar jamais, avançar sempre, ó Deus. Pois eu oro crendo e te agradeço por esta noite, em nome do Senhor.